Bom, e a gente está falando sobre paz, né? Tem hoje a ligação do Trump para o Putin. Pode sair paz daí? Você imagina isso? Olhando agora nos meus olhos, Jamil, me fale o futuro dessa guerra. Já dura tanto tempo, né? E a gente vê a atuação dos Estados Unidos no meio disso. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai falar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a paz na Ucrânia. A gente sabe que Donald Trump não é o melhor mensageiro da paz. No entanto, tem a força dos Estados Unidos com ele, né? E aí? Olha, em primeiro lugar, ele durante a campanha eleitoral disse que nas primeiras 24 horas ele iria acabar com essa guerra. Nós já estamos mais de 100 dias, obviamente ela não acabou. Um outro aspecto, ele disse que estaria disposto a falar com Putin, até encontrar com Putin, e passou a defender alguns elementos, eu diria, uma parte, inclusive, da narrativa do Putin. O próprio Donald Trump passou a chancelar. Tudo isso na esperança de que houvesse um acordo. Quando, na semana passada, Putin, então, convocou, olha, dia 15 na Turquia, etc., tal, foi lá o Trump colocar pressão sobre o Zelensky para que o Zelensky fosse também para a Turquia. Putin não foi. Até o presidente Lula ligou para o Putin, incentivando o Putin a ir para a Turquia. Não houve essa negociação. Como você disse, não é tanto uma questão, no caso de Donald Trump, de ser um mensageiro da paz. Ele é muito mais um mensageiro do bullying, da chantagem, e aí vamos ver o que é que vem. Hoje ele fala com os dois. Ele fala com o Putin e depois com o Zelensky, tentando destravar justamente essa situação. Não está claro qual é o obstáculo central no sentido o que a Rússia teria de abrir mão. E essa é uma pergunta que eu ouço muito nos Estados Unidos. Donald Trump passou a defender um acordo. Ok, Ucrânia teria de abrir mão de alguma parte do seu território, inclusive da Crimeia. E a Rússia tem de abrir mão do quê, exatamente? Então, esse é um ponto fundamental que ninguém, pelo menos por enquanto, explicou. E você, hein, ô Josias, o que você acha em relação a essa ligação? Tem muita expectativa, esse é destaque na imprensa internacional, né? Trump diz que vai conversar com os dois nessa segunda-feira e há aí uma expectativa para o fim dessa guerra. Sou muito pessimista, Fabiola. O Trump já obteve o que ele queria do Zelensky, assinou recentemente um acordo para exploração de minerais raros no subsolo ucraniano, e ele insistia numa relação basicamente monetária, né? Ele dizia que a Ucrânia estava devendo dinheiro para os Estados Unidos, porque sob Joe Biden, os Estados Unidos enviaram armas, recursos, e ele dizia que a Ucrânia precisava compensar os Estados Unidos, e obteve a assinatura desse acordo para a exploração de minerais raros, né? E como disse o Jamil, ele está impondo, ele aceitou as condições do Trump, o Trump quer o Putin, para chegar a algum tipo de acerto que se pareça com um cessar-fogo. Não estamos nem falando de paz, né? Estamos falando de um cessar-fogo. O Putin quer beliscar ali o território, que é o reconhecimento de que os territórios, o pedaço do território ucraniano que foi ocupado pelas forças da Rússia, incluindo a Crimeia, e os novos pedaços do mapa ucraniano que ele já se apropriou deles, né? Ele quer que isso seja reconhecido, e o Zelensky diz que não dá, que essa é uma condição que ele não engole, né? Que a Ucrânia não engole, não digere. E o Putin não oferece nada, ele não entra, ele simplesmente invadiu o território alheio, conquistou um pedaço adicional, além do que já havia conquistado, e quer agora o reconhecimento de que é tudo da Rússia. Então, em condições assim, é muito difícil prever um acordo, né? Precisaria o Zelensky sair do poder, você mudar um elemento ali qualquer na conjuntura que facilitasse a negociação. Agora, é muito triste o que está acontecendo na Ucrânia, né? A Ucrânia está sob ataque, fala-se em cessar-fogo, mas os bombardeios continuam. Ainda ontem assistia pela televisão uma reportagem especial de um enviado brasileiro à Ucrânia, e é muito impressionante o que está acontecendo ali, né? O povo ucraniano está passando por uma
suplício mesmo, um suplício muito grande. Não é? E a essa altura, você fingir que nada aconteceu, entregar tudo para o Putin sem nenhuma contrapartida e tal, me parece uma condição leonina demais para que a Ucrânia aceite. Então, sou muito pessimista, Fabiola. Como disse, o Trump já obteve parte do que desejava, que era o acerto para explorar minerais raros ali na Ucrânia, e agora ele simula esse interesse na paz, e para ele seria bom. Agora, não há mais aquela pressa, não há mais a urgência, ela só é considerada pelos ucranianos, né, que estão ali sob bombardeio. Né? O resto vai cozinhando o galo.